Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou muito feliz, o tema de hoje é muito bacana. Eu sou Alfredo e esse é o Repórter Pod, o podcast do jornal O Repórter Regional, do nosso amigo jornalista aqui presente, Walter Wolff. É isso aí, Zé. Bom dia. Mais um podcast aí, mais um entrevistado bom aí que hoje vai dar o que falar, hein, Zé? Vai sim. O nosso convidado de hoje é diretor de televisão, cinema, é jornalista, trabalhou na Globo, na Band, na Fox, é um profissional de competência comprovada, tem um currículo forte e um cara de muita criatividade. E agora ele está assumindo uma responsabilidade, um desafio importante. Secretário Municipal de Cultura e Lazer de Cotia. Seja muito bem-vindo, Pedro Peixoto. Ô, rapaz, olha só que beleza, sendo recebido com o hino do fogão. Olha que beleza. Porra, legal. Bom prazer, Zé. Prazer, Zé. Prazer, Valtão. Pô, muito bom estar aqui com vocês. O negócio é, acho que essa resenha vai render. Eu achei que você era corintiano, Pedro. Não, para com isso. Não, apesar de que é uma torcida amiga, tá? Ah, é? A maior rivalidade hoje do Botafogo aqui em São Paulo virou Palmeiras, né? Pois. E acho que depois São Paulo. Corinthians é parceiro. Alvinegro, né? Uhum. Pois é, eu sou tricolor de São Paulo, né? Então eu fiquei um pouco chateado, vocês eliminaram nós da Libertadores. Pois acontece, né? Era pro São Paulo ser tetra, mas vocês têm que ter bom. uma chance, né? Óbvio. Uma vez, né? Não é? Tá bom. Pedro Peixoto, Pedro Henrique Peixoto. Isso, Pedrão. Pedrão, me fala uma coisa. E esse desafio novo aí na Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia? Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia. Olha, muito legal, muita responsabilidade. É um desafio gigante, porque assim, a gente está falando de gestão, a gente está falando de uma gestão que pode... Nossa, eu acho que assim, pode contribuir para melhorar a vida de muita gente, né? Porque a cultura é né? A cultura, ela abre a mente, cultura é mercado de trabalho, cultura é você... A cultura está diretamente ligada a uma visão de mundo, né? Então, nós estamos falando de arte, nós estamos falando de cinema, nós estamos falando de televisão, nós estamos falando de literatura, estamos falando de artes plásticas. Então, cara, trabalhar na cultura, eu venho do mercado audiovisual, né? Então... Cara, é muito bom, é uma honra, é uma responsabilidade. Estou adorando. Estou 3 meses, né? Estou há 3 meses lá. Acabamos de completar aí 100 dias, na verdade, né? De governo, né? No governo do nosso Wellington Formiga, que é um cara maravilhoso, um cara simples, um cara, maravilhoso. Eu não tenho dúvida que a gestão dele vai ser uma gestão revolucionária em Cotia. Eu acho que ele é o prefeito que a cidade precisava, sabe? Eu acho que ele é o prefeito que a cidade precisava. E eu estou muito contente com o convite dele, de estar lá. Eu ainda estou num processo ainda de conhecer a cidade, né, bem, mas eu estou mergulhado de cabeça, né, nos projetos, em toda a demanda. A demanda é muito grande. Ô, Pedrão, deixa eu te perguntar. A gente estava... A semana agora é a semana dos jornalistas, né? Dia 7 de abril foi o dia do jornalista, eu queria até parabenizá-lo. Somos, né? Parabéns, somos, né? Parabenizar todos os jornalistas, isso, tanto feminino como masculino, né? Que todo mundo faz parte do jornalismo. E eu queria fazer uma pergunta meio polêmica para você. Vamos lá. Pedro, a gente viu aí que teve um monte de... O prefeito Wellington Formiga até comentou ontem na coletiva de imprensa que ele fez ontem, que... o nome do teatro. Por que ele queria colocar o nome do Teatro Silvio Santos? Deu aquele bafafá todo. Sim. A gente sabe que tem alguns opositores do Wellington Formiga, pessoas que eram da secretaria, que hoje não estão mais e tal, então foram contra e tal. Eu queria que você explicasse por que o nome Silvio Santos. Para a gente esclarecer para as pessoas. Não, vamos lá. Primeiro que eu acho que assim, é óbvio que existiu uma grande discussão aí, gerou mesmo um rebuliço, né? Quando o prefeito resolveu anunciar uma intenção dele de colocar o nome do Teatro de Silvio Santos. Na verdade, eu lembro da gente conversar, antes mesmo de eu assumir, ele falou assim, eu queria muito poder homenagear o Silvio Santos. Eu acho assim, Valtão, o Silvio Santos é
é um grande nome nacional. É um ícone, tá? né? Ele não é um nome assim, o Silvio Santos não é ele nasceu no Rio, ele é de Niterói, né? Mas ele não é de nenhuma cidade, né? Ele é do Brasil. O Silvio Santos é do Brasil. Ayrton Senna é do Brasil, Pelé é do Brasil, Roberto Carlos é do Brasil, né? Neymar hoje seria do Brasil. Então eu acho assim, nós estamos falando de um nome nacional, um nome que tem uma expressão. Então eu acho que assim, questionar o peso, o significado do nome Silvio Santos não cabe. Ah, mas teve uma história lá atrás do Teatro Oficina, em que havia um pedido do Zé Celso de cessão. Olha, Valtão, eu vou dizer para você, tem algumas polêmicas que elas nascem, mas se você vai olhar ali, você não vai encontrar nada dentro. Poucas pessoas sabem a história da Oficina, conhecem o Teatro Oficina, né, o movimento em torno do teatro. Poucas pessoas sabem quem é o Zé Celso, que é uma pena, porque é um diretor que tem um trabalho histórico, um teatro conservador, conservador nunca, contestador. Então, assim, aí as pessoas vão e resgatam, né? Teve isso aqui. Porra. Mas vamos lá, agora vamos à questão. O nome Silvio Santos, né? Ele explicou ontem na coletiva e tudo. O teatro vai se chamar Teatro Municipal de Cotia. O teatro tem algumas salas, tem camarins, então a gente vai dar. O que aconteceu de fato, né? Eu acho que esse aqui foi o ponto. Talvez o nome tenha sido lançado de uma forma muito prematura. Mas o prefeito ele é um cara de muita paixão. Então, ali na hora foi uma coisa do momento ali, vamos fazer um vídeo aqui e tal, e lançou, né? Então, depois ele entendeu que essa discussão é uma discussão que cabe, né, sobre o nome. Na verdade, vão ter vários ali, a gente vai homenagear vários nomes. E, realmente, Cotia, aí vamos falar de Cotia. Cotia tem uma história cultural muito, muito rica, muito interessante. 2 nomes, especificamente, foram muito falados pela galera que defendeu um nome local, né? Primeiro, o do Benedito da Congada, né? Que é um cara histórico. O que é a Congada? É engraçado isso, porque a Congada é um movimento que eu sei que muita gente ainda não conhece, não está a par, né? A Congada, ela vem, a origem dela é uma festa, um evento, né? Que ele é um evento cultural religioso, né? Que vem do Congo, por isso o nome Congada, né? E aí você tem o Benedito da Congada, que é um cara histórico à frente desse movimento. Você tem um outro nome também histórico, que é o do maestro Antônio Pio, né? Que ele foi o grande nome, não foi o único, mas foi o grande nome da fanfarra, né? Então, a fanfarra, né? Aquela banda que se apresentava e tudo mais, a gente quer resgatar a fanfarra, inclusive, porque é uma coisa que tem a cara de Cotia, né? A fanfarra de Cotia foi uma fanfarra premiada, tinha concursos, né? Tinham disputas, se apresentou no Brasil todo, se apresentou em Brasília, e a gente quer resgatar isso. A Congada continua aí, vai ter agora em maio, né? Então a gente tem 2 grandes nomes, tem outros, mas a gente tem 2 grandes nomes aí, o Antônio Pio, da fanfarra, maestro, e o Benedito da Congada, tá? Eu acho que, assim, são nomes históricos, são nomes que têm grande importância, grande relevância. E aí, no meio dessa discussão, óbvio, aparecem outros nomes de artistas renomados que moraram em Cotia. O Frota, por exemplo, defende o nome da Rita Lee. É um nome que eu adoro, porque eu sou da geração da Rita Lee, eu vivi Rita Lee, né? Não do início dos Mutantes, aí eu não sou tão antigo assim, mas depois, quando ela se torna, né, a Rita Lee, eu acompanhei muito. Nossa, as músicas dela eram um hit atrás do outro. E uma mulher, né, que, nossa, que abraçou várias causas super importantes, né? Uma mulher que tinha no sangue aquela coisa rebelde, né? Aquela coisa de falar, de não medir muito as palavras. Isso é muito legal, né? Ela falava com propriedade. A Rita Lee morou em Cotia, viveu em Cotia. Jair Rodrigues. Faleceu em Cotia. Aí tem o Jair Rodrigues, né? Que é um grande cara. Cara. E esse andava por Cotia, viu? Rodava, as pessoas lembram dele aqui. Então, tem Jair Rodrigues. Pô, eu fiquei sabendo que a Fernanda Montenegro morou aqui, em Cotia. Olha que legal, tá vendo? Fiquei sabendo. A Fernanda Montenegro morou em Cotia. Acho que foi numa fase dela, acho que a Fernanda Torres nem era nascida, né? Ela morou com o marido, com o Fernando Torres,
né? Aqui em Cotia, deve ter sido num período que ela estava muito à frente, ela se apresentava muito em São Paulo, nos teatros, né? Então, ela fez parte de algumas das principais escolas de teatro aí de São Paulo, né? Então, a Fernanda Montenegro, pelo amor de Deus, né? Então, olha só, estamos falando aí de Jair Rodrigues, Fernanda Montenegro, Rita Lee, né? Acho que tem outros nomes também. Mas eu acho assim, Valtão, vamos botar para as pessoas participarem, para as pessoas conversarem. Mas parece que o prefeito definiu ontem lá na coletiva que vai ser Teatro Municipal de Cotia com as salas... O Teatro Municipal de Cotia está definido, ok? As salas que vão ser definidas, né? Você sabe que tem essa coisa do nome, tem um negócio curioso, né? Maracanã. Mário Filho. É Mário Filho. Que as pessoas... É um jornalista, irmão do Nelson Rodrigues. Mas ninguém chama estádio Mário Filho. Nunca. As pessoas chamam de Maracanã. Agora eu vou falar do meu time, o Botafogo. A gente tem um estádio maravilhoso, que é o Newton Santos. A galera chama de Engenhão, porque é no bairro do Engenho de Dentro. E agora tem um movimento de Newton, para poder pelo menos segurar ali o nome do Newton Santos. Então, é legal, é bacana. O que eu acho mais legal nessa história, mais do que a polêmica, aquela polêmica mais raivosa, é você poder colocar os nomes e, de repente, falar, ó, esse cara aqui, pô, tem um trabalho fantástico aqui em Cotia, falando agora do Antônio Pio, né? Eu tive reunido com alguns remanescentes da Congada, de uma das gerações da fanfarra, e a Congada, que vai acontecer agora em maio, a gente poder, de repente, divulgar mais a Congada, né? Eu acho que, assim, a gente tem algumas festas aí, porque quando você fala em festa em Cotia, você fala em rodeio. Que bacana, tem porra, ninguém vai tirar, ninguém vai ser contra o rodeio. Mas você tem ó, a gente tem agora em abril ainda, a Romaria de Calcaia. Pô, vai ser lindo, vai ter show, vai ser lá na Praça dos Romeiros, sabe? Vai ser bonito o encerramento. A gente vai ter a Marcha para Jesus, um outro evento também religioso, mas também cultural, sabe? Que vai ser muito bacana. A Congada, agora, abril, maio, né? A gente vai ter aí em junho, vamos ter festa junina. Acho que a gente tem novos eventos aí para chegar na cidade, né? Sim. Eu acho que esse é um trabalho. Esse ano é um ano de muita construção, né? De muita construção e eu acho que a gente vai conseguir trazer alguma... Fizemos agora, aproveitar o gancho do evento, Zé, um evento para mulher, que nunca houve antes na cidade. Mulher Destaque. Isso foi um evento criado e liderado pela Secretaria de Cultura, com o apoio de outras secretarias, né? Mas um evento nosso, que a gente inicialmente pensou em fazer um evento para mulher, no caso, artista de Cotia. Aí falou assim, não, era para premiar. Não, vamos premiar mulheres com histórias de superação, com histórias de luta, com histórias de sucesso. Então, com histórias inspiradoras. Porra, acabamos selecionando aí um grupo aí de 25 mulheres de segmentos dos mais variados, sabe? Então, você tinha mulheres antigas na cidade, com histórias lindas, você tinha empresária, você tinha artista, você tinha enfermeira, você tinha professora, você tinha mulheres na política. A política de Cotia precisa de mulheres, não tem uma vereadora mulher, né? Nós temos 22 secretarias, temos 2 secretárias que são, nossa, 2 guerreiras, entendeu? Então, eu acho que tem muita coisa aí, mas o legal, que eu acho, é a discussão. Porque, às vezes, a gente fica muito preso à polêmica vazia, né? Então, por exemplo, a questão do nome. Agora o prefeito já abriu, nós vamos ter aí 7 salas. Então, nós vamos ter, essas salas todas vão ser batizadas. Olha aí. Pronto. Assim, beleza, vai ter ali, o pessoal vai participar e tal, mas eu acho que já não vai dar polêmica. Porque a grande polêmica era do o nome do teatro, Teatro Municipal de Cotia. E estamos bem com esse nome. Acabou. Eu acho muito Falei demais? Falou, mas falei demais, não? Você veio aqui para falar mesmo. Pô, beleza aí. Vamos ouvir, vamos lá. Eu acho muito bacana um cara que trabalhou muito na TV, mais ligado à cultura de massa, valorizar essa coisa da cultura popular mais raiz, né? A Congada, festa junina. Eu fui um pouco... a gente foi viajar uma vez para Campinas e ia ter uma festa junina lá. Eu pensei, Campinas é meio interior já, né? Médio interior, Médio Calabresa, né? Uma cidade grande. Aí eu cheguei eu tenho uma memória afetiva muito grande com festas juninas. Que é bacana, né? Eu lembro de fogueira, quadrilha, né? Correr elegante, né? A gente tem aquela memória afetiva. Aí eu fui para Campinas nessa festa junina, fui com a minha noiva, faz uns 2, 3 anos, imaginando que seria uma festa raiz. Cheguei lá,
nada de festa junina. Se chamava festa junina, mas era uma playboyzada, tocando música pop. Se tinha umas barraquinhas só com sanduíches comuns. Eu falei, pô, eles ainda cobravam para entrar. Eu fiquei pensando, puxa vida, que saudade das festas juninas raiz, né? E isso é muito bacana, porque a gente vive muito nessa cultura de massa, que acaba vendo popular também por uma questão meio de retroatividade, né? Mas é legal, assim, valorizar essa coisa mais raiz, né? Da congada, da festa italiana, nordestina, procissão, boi-bumbá. Isso é bacana, a gente ir lá atrás disso e vejo que você é muito preocupado com essa parte, né? Eu gosto, eu vibro, né? De novo, eu venho do mercado audiovisual. E no mercado audiovisual, né, eu tenho formação em cinema, mas eu trabalhei a vida toda muito em televisão, né? Mas fazendo todo tipo de formato, né? Então eu trabalhei com programas musicais, eu trabalhei com esporte, eu trabalhei em canais esportivos, eu trabalhei com humor, eu trabalhei com variedades, né? Video Show, que foi o programa que eu fiquei mais tempo, era uma revista eletrônica que falava de tudo, making off e tudo mais, né? Rodei várias emissoras, então, assim, trabalhei com formatos mais populares e alguns formatos que eram mais, vamos colocar aí, talvez mais elitizados, mas, assim, sempre visando uma audiência, visando um público. Então, aí eu venho para Cotia, né? Quer dizer, essa minha trajetória no audiovisual já me levou para muitos lugares, né? Muitos lugares. Gravando, muitas vezes morando, né? Então, assim, eu rodo bastante e eu adoro, eu vou te falar. Eu estou há 3 meses aqui na cidade. Eu estou adorando. Eu ainda estou num processo de aprendizado, de conhecimento. E o pessoal lá da secretaria está me ajudando muito. A gente está lá, como a gente está lá de portas abertas de verdade, não aquela expressão vazia, né? Ah, portas abertas, não é porra nenhuma. Não, tá? Aí todo dia tem gente lá chegando. Às vezes é agendado alguma coisa e tal, outras vezes chega na hora. E aí, quando eu não posso receber, o Vavá está recebendo, que é o Vavá Oliveira, que é um artista da cidade, que já conhece a comunidade, apesar de que a comunidade é muito diversa, né? Não é? Quando a gente fala em comunidade, parece que é um grupinho ali fechado, não é. Então, assim, a gente está sempre recebendo o pessoal, e às vezes ele chega, secretário, vem aqui, aí me apresenta, o mestre de capoeira, a artista plástica, e a gente vai conversando. É muito legal, uma interação muito legal. Você falou da festa junina. Eu acho que a festa junina, raiz, é uma coisa de você trazer. Traz e apresenta. Apresenta para a garotada. Vamos falar da festa de aniversário, que aconteceu agora? Festa de aniversário, vamos lá, eu acho que isso é muito legal. Né? Vocês estiveram lá? Vocês estiveram lá vendo, né? Vocês chegaram que horas lá? Eu cheguei no show do Félix. Você chegou na hora do Félix. Eu também. Eu fui à tarde, passei a tarde lá também, estava tendo uns eventos. Então assim, vocês perderam. Eu vi uns eventos à tarde. Vocês perderam. O que acontece? Teve Slam Raiz, não teve? Então, o que aconteceu? A gente, inicialmente, o que estava previsto era o show do Péricles. E tinha um show infantil no meio ali, no meio da tarde, né? E acabou. E olha, você viu o tamanho do palco. Quando eu olhei aquilo, eu falei, a gente já tinha conversado, eu com o prefeito, já tinha conversado internamente na secretaria, a gente precisa valorizar os artistas da cidade. E isso não é piedade, a gente não está falando de caridade, a gente está falando de valorizar uma galera que manda bem. Então, quando vai ser assim, beleza. Então, que horas vai ser o show do Péricles? Vai ser 8, 8h30, 9? Beleza. Vamos botar os nossos artistas. E foram programados 5 shows. 5 shows. Então, você tinha o Péricles, tinha um infantil que era no meio da tarde, com mais 5 virou 7 shows. Olha como já mudou. Os shows começaram 3 da tarde. O Péricles entrou, 8. Que horas ele entrou? 8 horas. Acho que ele não entrou em ponto, ele deve ter entrado umas 8h30. Então, a gente está falando aí de 3 e pouco da tarde. Aí tinha uma outra coisa, né? Secretário, 5 shows não vai caber. Como é que não vai caber? Botamos uma galera ali para trocar, desmontar, som de um, de outro, trocar. Aí eu falei, 5 shows, então eu vou botar. Eu já tinha mais ou menos mapeado, né? Artistas, né? Musicais, né? Cantores, daqui de Cotia, porque eu falei, cara, a gente tem uma galera que dá conta de segurar uma plateia dessa. Então olha só, a gente abriu com a Aline Araújo, MPB. Depois dela entrou MPB. Depois dela entrou um grupo de pagode, tudo de Cotia, Sente a Vibe. Aí veio o infantil. Depois a gente veio com hip hop, com a Amanda Negracin, que é uma artista fantástica. Depois da Amanda, a gente veio com o rock, que era o Vim de Marte. E a gente ainda tinha uma programação de um sertanejo que acabou não acontecendo. Né, que é o Elvis, que vai se apresentar na Romaria. O Elvis Nunes, que é um cantor sertanejo maravilhoso.
Tá lançando até um trabalho novo agora e tal. Então, assim, o que aconteceu? Ah, secretário, quando primeiro show vai estar vazio, não vai ter ninguém. Vai ficar até feio. Aí você tem que confiar na tua convicção, entendeu? Você tem que confiar. Eu falei, pô, chamei a Lene. Pô, a Lene é uma cantora fantástica. Eu falei, Lene, e olha só, eu fui um dos diretores do Fama, aquele reality musical da Globo que a Angélica apresentou, que revelou o Thiaguinho, inclusive, na segunda edição, né? Porra, ali você tinha um monte de talento, mas não era ninguém conhecido, no máximo localmente, na sua cidade do interior. Então a gente tem uma avaliação aí. Falei, Lene, entra forte. Porra, ela já entrou trazendo Cássia Eller, depois ela meteu uma música autoral, e eu falei assim para ela, eu falei assim, ó, tinha uma sombra assim, né, no meio da pista. Eu falei, ó, o pessoal tá na sombra. Já começa a virada para eles, já começa a virada para cá, e vai chamando, e se aproxima, e vai chamando. Cara, quando eu vi, estava tudo lotado no primeiro show. Já estava lotado. A galera veio, entendeu? Artista de Cotia. Assim, óbvio que estava todo mundo esperando o Péricles às 8h30 da noite. Óbvio. Mas foi muito legal você ver o público vibrando com os nossos artistas. Entendeu? Geralmente não é assim, Cotia. Não, nunca foi assim, Valtão. E isso é a coisa que, se você falar para mim assim, qual é a tua vaidade, Pedrão? Eu falei assim, a minha vaidade é poder falar assim, ó, a gente fez uma parada que nunca foi feita. Bacana. Isso mexe com a minha vaidade. Bacana. Entendeu? É o resultado. E eu não vi você no Péricles. É porque o Péricles ali já estava tudo dominado, né? O meu trabalho foi antes, e vou te falar, foi intenso. Porque você tinha lá um apresentador, um cara ótimo, o meu xará, o Pedro, que mora em Vargem Grande, ele era o apresentador, e eu ficava o tempo todo ali, vai, tipo, né? Porque você tem que... Tivemos um atrasozinho também inicial ali, porque, né? Que a gente acabou começando um pouco depois do que a gente estava prevendo, mas quando começou, as coisas aconteceram, entendeu? Isso é que foi muito legal. E aí teve o Péricles. Então, essa coisa da festa. Aí voltamos agora para o que você falou da festa junina. Ah, não, mas hoje em dia, se você fizer a festa junina como era antes, a garotada não vai querer. Calma, faz bem feito. Faz com critério. Faz com, sabe, tem que botar gente do ramo. Uhum. Pega a galera do ramo, como é que não vem? Vem sim. Vem. Mas eu acho que tem uma tradição aqui em Cotia, viu, Pedro? Naquela igreja, na Granja Viana. Sim. A igreja de Santo Antônio. Tem uma festa ali, né? Lá sempre lota. Tem uma festa ali. Lá sempre lota. Tô sabendo. Aliás, eu quero aproveitar para dar um recado. Sábado, dia 12, 18 horas, na Casa Marielle Franco, Islã Raiz e Leni Araújo. Isso. Casa Marielle Franco. Eu sei que você tem uma relação boa com Frota. Com Frota, Meu amigo Alexandre Frota. Foi um dos primeiros entrevistados nossos aqui. Eu queria ver... Quer falar sobre isso? Qual como a é relação? Que funciona? O pessoal tem curiosidade. Quanto tempo você conhece o Frota? Lógico. E eu conheço o Frota, eu vou te falar, eu conheço o Frota. Frota tem um coração maior que ele. Vamos lá, eu conheço o Frota, ele não lembra disso. O Frota, enfim, ele quando ele iniciou a carreira dele como ator, né? Eu era um garoto, a gente tem aí 5 anos de diferença. Então ele estava novo e eu era um garoto, né? Um moleque, um garoto, um menino de praia, um garoto de praia, né? Menino do Rio. E eu lembro que eu fazia academia, eu fazia musculação numa academia em Ipanema, que tinha vários caras da Globo ali. Frota, Maurício Matar, Gerson Brenner, tinham vários ali, vários. Então eu me lembro de cruzar com ele, é óbvio que ele não lembra disso, né? Porque eu era um garoto, né? Devia ter o quê? 16, 17 anos no máximo. E cruzar com ele, e aí, beleza, e ficar por isso mesmo, porque ele já era ator. A gente veio mesmo se encontrar quando eu vim para São Paulo, no início dos anos 2000. Eu vim para dirigir aquele programa, já tinha passado pela Globo, né? Feito bastante tempo de video show, depois até eu voltei para o video show, e aí eu vim para São Paulo para dirigir o TV Fama. E aí o Frota gravou alguma coisa que eu sei que eu aproveitei e falei, pô, chama ele aqui para gravar com a gente. Gravamos um papo rápido com ele, aí trocamos uma ideia. E a partir daí a gente... Pô, o Frota, ele acabou de fazer um domingo legal lá com o Celso Portiolli. Eu vi. O Frota, ele já foi apresentador, mas o Frota é aquele cara que, se ele não tiver, e ele já não está há muito tempo, nem em nenhuma novela, nem apresentando nenhum programa, que ele também já... Cara, o Frota, se você pegar assim, qualquer programa, botaria. Vamos listar aqui os melhores convidados para a gente chamar.
entendeu? Vai estar o Frota lá, o Sérgio Malandro, Isso. entendeu? Aquele pessoal que você sabe que vai chegar e vai dar conta. Então o Frota gravou muita coisa comigo em São Paulo, na Rede TV, sabe? Vários programas, inclusive, porque eu dirigi o TV Fama, eu dirigi o Noite Afora, depois eu comuniquei Evas, depois eu dirigi o Pânico. Então, em São Paulo, principalmente em São Paulo, assim, ele gravou muito comigo. Então é óbvio que a gente criou uma relação de amizade, né? Que é uma amizade que nasce ali dos bastidores. Mas o que eu falo quando as pessoas me perguntam aqui em Cotia, né? Eu falo o seguinte, olha, a minha amizade com o Frota é uma amizade que vem das gravações, do trabalho. Então ele me conhece muito bem profissionalmente. Ele conhece a minha seriedade, ele conhece a maneira como eu trabalho. Eu sou muito sério no meu trabalho, apesar de ser um cara mais informal, mas eu sou muito sério. Então a gente criou, essa é a base da nossa relação, é uma relação baseada em confiança, porque a galera pensa logo assim, deve ter naquela época de farra, do Frota, né? Esse cara devia ser companheiro. Não, nunca fui companheiro, parça dele de noitada, eu nunca fui. Né? Até cruzei com ele algumas vezes, mas nunca fui parça de noitada. Mas a gente criou uma relação muito bacana, baseada em confiança, sabe? Então, quando eu venho para cá, ele é vereador, ele tem um mandato, né, parlamentar, né? Ele é vereador, foi deputado federal. Eu sou secretário de Cultura. Quem é o meu chefe? Quem é o meu chefe? Formiga. É o prefeito, é o Formiga. Então, o Formiga, e que eu tenho uma relação maravilhosa, porque, né, você tem uma relação, você tem uma hierarquia, você tem um superior, você pode ter vários tipos de relação, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de trabalhar com confiança, até porque eu gosto de trazer minhas coisas. Se for para eu virar um robô teleguiado de alguém, eu nem sou o melhor cara para vir. Porque eu sou um cara inventivo, criativo, eu gosto de botar isso nos meus trabalhos. Como é que eu trabalho a criatividade? É isso, enxergando, é visão. Puta, eu vou fazer isso aqui, vou fazer esse prêmio da mulher. Opa, vai ter a festa agora do aniversário da cidade? Não, vamos botar agora, vamos botar 5 shows. Você deve ter, não sei se vocês viram, tinha uma carreta passando ali. Eu vi. Não estava previsto. Eu falei, falei pro cara, quer botar uma carreta? É uma carreta que tem nos moldes da Furacão, é a carreta do Dogão. Eu conheço o cara, quer? Tom, passei contato, ó, tá aí. O cara já ficou amarradão, o organizador fechou com eles e a carreta foi um sucesso, né? Então, é isso, Valtão. Se eu não tiver liberdade para colocar as minhas coisas, para mexer, cara, eu vou ficar preso. Eu falei, cara, para quê, né? Aí acho que tem gente que trabalha desse jeito melhor, né? E você já está morando em Cotia? Já estou morando em Cotia, estou num condomínio aí, peguei um condomínio, entendeu? Estou morando em Cotia. Estou morando até próximo já do centro, né? Eu nem vim para esses lados aqui da Granja, porque eu vi que tinha um trânsito e tudo. Eu gosto de ficar perto do trabalho. Porque o trabalho, Valtão, o trabalho não acaba no fim do expediente. Para mim, nunca. Televisão a gente não tem horário. Então eu já tenho essa cultura de não ter horário. 8 horas da noite eu tô ali, tô resolvendo tudo. Televisão, gravava madrugada, virava madrugada, gravando, editando. Então eu já tenho essa cultura de não ter horário. Pedro, né? Tô falando demais? Não. Vai falar mais ainda, se Deus quiser. Pedro, você pegou a transição do programa Pânico do rádio para TV. Conta pra gente como é que foi essa história do Pânico na TV, o início, o comecinho do Pânico na TV. Conta pra gente como é que foi. Mas eu vou ter que te corrigir. Eu não peguei a transição. Eu levei o Pânico, que era um programa de sucesso na rádio. O programa, quando o Pânico estreou, foi em 2003. Tá? O Pânico era um programa que estava há 10 anos na Rádio Jovem Pan. Era líder do horário, tinha 10 anos. Líder daquele horário do horário do almoço, né? E eles já vinham há um tempo, eu sei porque eu já tinha trabalhado antes na Rede TV, aqui em São Paulo, e porque foi a primeira emissora que eu trabalhei aqui em São Paulo, foi a Rede TV, né? Eu vim algumas vezes. Sempre que tinha um projeto diferente, eles me chamavam, né? Então, eu reformulei o TV Fama, depois eu peguei aquele projeto da Noite da Monique Evas, que era um programa que falava sobre sexo, você tinha que ter muito jeito para fazer aquilo. E ela era evangélica na época, né? Ela já era, tava bola de neve. Bola de neve. E aí eu volto, eu fui estudar cinema nos Estados Unidos, em Nova York. Acabei ficando lá um pouquinho, tal, morei lá, adorei, enfim. E aí, quando eu volto de Nova York para o Brasil, eu volto para Globo. E aí eu volto para fazer o Big Brother.
né? Então eu fui da turma que iniciou o Big Brother, né? Só que Big Brother começou com o Boninho mesmo? então, não começou com o Boninho. Quem trouxe o Big Brother começou com o Boninho, mas assim, quem trouxe o Big Brother para a Globo, quem abriu as portas da Endemol, foi um diretor chamado Luiz Glazer, que é um diretor que dirigiu muita coisa na Globo, um cara muito inteligente. Mas quando ele traz esse projeto, ele me chama para ser um dos diretores. E aí a direção da Globo entende que precisava colocar um cara mais cascudo do lado dele para ser o diretor-geral. E aí entra o Boninho. E quando o Boninho entrou, esse tal negócio, 2 dirigindo é complicado, meu amigo. Você pode ter uma equipe abaixo de você, mas ser o geralzão, 2, não tem. É uma cabeça. Não tem como você... Como é que você vai dividir a liderança, né? Você pode ter um cara de confiança que está contigo e tudo. O Boninho tinha o Carlos Magalhães. Mas o que aconteceu? O Glazer saiu. E aí eu fiquei. Como eu era um cara trazido pelo outro, eu acabei não tendo um espaço que me deixaria contente. Eu sou um cara muito inquieto. Falei, quer saber? Fiz 3 edições do Big Brother. Mas eu falei, mas não do jeito que eu gostaria, né? Aí eu falei, cara, quer saber? Eu acabei antes de ir para Nova York, eu estava lá, estava feliz lá em São Paulo. O mercado de São Paulo é maravilhoso, eu vou dar um pulo lá. Aí, fui para lá, vim para São Paulo. E, cara, na primeira semana, as coisas acontecem muito assim comigo. Na primeira semana eu vou numa festa e encontro com os donos da Rede TV. E aí um deles, o Marcelo de Carvalho, me vê e falou assim, porra! Porque quando eu saí para ir para estudar cinema em Nova York. E eles acharam o máximo. Pô, você já voltou? Eu falei, já voltei, Marcelo. Eu estava no Big Brother, estava lá na Globo. Aí ele ficou assim. Mas acho que ele nem fixou, que ele falou assim, tô com um projeto aqui que é a sua cara. Eu falei, qual? Ele falou assim, o programa do Pânico. Eu falei, opa, legal. Vai lá amanhã na emissora. Aí fui lá, conversei com ele, ele falou assim, o pessoal tá te esperando lá na Rádio Jovem Pan. Aí saí de lá, já fui para a Jovem Pan para ser apresentado, esse vai ser o diretor. Só que eu fui mais do que diretor, né? Mais no sentido, para mim, que tem muito mais peso. Eu fui o criador do programa, né? O que significa ser o criador? O cara que olhou, primeiro eu falei, deixa eu assistir o pessoal na rádio agora aqui, pertinho. Aí vi o pessoal lá no estúdio e tal. Quando eu vi, eu falei, opa, eles têm um humor agressivo. Então, vamos lá, início dos anos 2000, era aquele humor, hoje não teria como, esquece. Mas ali naquela época era um humor que estava dentro de um contexto da época, totalmente dentro. E a Rede TV era uma rede que gostava de arriscar, de ir para cima. Então eu falei assim, esses caras na Rede TV vai dar certo. Aí eu me apresentei para eles, eu vi que estava todo mundo desconfiado, porque eles já estavam querendo ir para a emissora já há um tempão. Aí eu falei para eles assim, eu vi o programa de vocês. Cara, a gente vai fazer um programa com essa pegada, esse humor mais agressivo, eles gostavam disso. A gente vai para cima e a gente vai arriscar, a gente vai correr riscos. Aí os caras ali e tal. Aí que eu dei o checkmate que mudou tudo em relação ao olhar deles para mim. Falei assim, só que é o seguinte, nós não vamos fazer isso aqui não. Isso aqui é bate-papo, é conversa. Era o que eles estavam tentando fazer, não tem como você levar conversa para televisão. Hoje até teria, mas depende do canal e tal. Não no domingo à noite para bater de frente com o Silvio Santos, Gugu, Faustão. Falei assim, a gente vai fazer um programa, a gente vai estar no estúdio, vai ser ao vivo, só que aonde a gente vai ganhar essa guerra é na rua. Nós vamos criar quadros, eu vou criar quadros para externa, e esses quadros a gente tem que arrebentar. Então, assim, eu não estou falando de quadro para ficar 5 minutos no ar, não. Estou falando de quadro para render 10, 15, 20 minutos no ar. Entendeu? Eu vou também trabalhar uma edição, uma linguagem de edição, que é uma coisa que eu gosto, que eu acredito, cheia de referências, trazendo um monte de coisa de fora. E nós vamos construir a edição desses quadros e vai arrebentar. Pronto, o cara dele já mudou. Por quê? Opa, esse cara aí sabe o que está falando. Entendeu? E aí eu complementei dizendo o seguinte, a gente vai para uma emissora que eu conheço bem. Eu trabalhei na Globo e a primeira emissora que eu trabalhei em São Paulo foi a Rede TV. É uma diferença absurda de estrutura, de tamanho. Então nós vamos ter problema com estrutura lá, nesse início, porque depois melhorou muito, né? Depois a estrutura ficou gigante. Nesse início a gente vai ralar, mas nós vamos ter uma coisa lá que vale ouro. Liberdade. Eu conheço lá, a gente vai ter liberdade.
E eu sei aproveitar isso. Então, galera, nós vamos para cima. Putz, os caras já mudou, já saíram, vieram me abraçar, vambora, vambora. Essa é a história. E aí eu defini os quadros, defini como é que ia funcionar o estúdio, botei os caras meio que numa parada oval parecida com a rádio. Sim. E aí foi... Os primeiros quadros foram criações minhas, depois, óbvio, né? O pessoal pegou e veio junto, e aí virou um processo coletivo. Mas o início ali, o Pânico teve 4 diretores, né? Ao longo de 14 anos na TV. E realmente, ele acabou porque o humor dele se desgastou. É difícil você renovar aquilo ali, eu já não estava mais, né? Eu estava no início. Mas se desgastou. Ele lançou Sabrina Sato. É isso aí, que ninguém queria. Ninguém queria. Ninguém queria. Porque o que era a Sabrina? A Sabrina era uma ex-BBB. Como um monte de ex-BBB. Ela não era a Sabrina Sato ainda. Mas deu certo. Aí eu falei, cara, japonesa? Não tem japonesa na televisão. Não tem. E ela tem um jeito assim, meio lesadinho, que é engraçado. O pessoal brinca, que ela é burrinha. Não tem nada de burra. Mas esse jeito dela assim, meio tonto, eu falei, isso é bom. E o sotaque? Que foi quando eu encontrei com ela, que eu falei assim, ó, você nunca pode perder esse sotaque. Esse teu sotaque vale ouro. O Brasil vai amar. É verdade. É isso. Todo mundo imitando, entendeu? Eu até brinquei, falei, Sabrina, você vai ser a neta do Mazzaropi e a filha do Nerso da Capitinga. Essa coisa do interior, do caipirão, você vai trazer isso contigo. Mas lógico, mulher, gata pra caramba, elegante. Quer dizer, a Sabrina tem uma parada aqui, cara. Quando tem, bom, vale ouro. Sabrina não é uma boa apresentadora. Ela não é uma boa repórter. Ela não é humorista. E ela nem é modelo. Mas ela tem carisma. É um personagem, né? Então, meu amigo, acabou. Ela tem carisma. O Silvio Santos tem carisma. Você sabia que o Emílio mora aqui, né? Não tá mais. Não tá mais. Não mora mais? Não. O Emílio teve um problema grave de saúde. E aí ele se mudou, ele tá ali nos Jardins, ali próximo já da Jovem Pan. Eu achei que ele tava aqui ainda. Porque, eu vou te falar, agora, morando aqui, eu não tinha noção do que é você sair, você encarar essa Raposo Tavares todo dia. E você imagina o cara, há quantos anos ele tá ali na Jovem Pan? 30 anos. 30 anos encarando, tudo bem, o trânsito há 30 anos atrás da Raposo talvez fosse mais tranquilo, mas esse de agora, e ele teve um problema de saúde grave. Então, eu acho que por uma questão até, não só de logística, mas também de saúde, né? Ele trabalha mais próximo ali, porque ele não vai largar aquilo ali. Ele vai até onde der, né? Ele não vai largar aquilo ali. É um cara... É o melhor apresentador, eu não chamo de apresentador, ele é um âncora, né? Porque ele vai ancorando, ele vai distribuindo. Para mim, é o melhor. Eu acho que o Pânico mudou um pouco quando começou a se meter em política. Não, aí o programa de TV acabou. O Bola que saía até... Não, saiu todo mundo. Só ficou o Emílio. Esse grupo que está hoje lá... É novo. Assim, o Daniel Zuckerman, ele é antigo porque ele foi estagiário da Jovem Pan e depois ele vem para o Pânico. Então ele ficou. É o único. O resto é o Guerê, que é um humorista que eu adoro, meu amigo, Fábio Guerê. O Fuzil, que é outro cara, uma figuraça, que o Fuzil vem da Transamérica, da Transalouca, era rival do Pânico. Uma figuraça, tá lá, Fuzil, herói do Brasil, é outro cara que eu adoro. Aí tem o Morgado, que é um humorista já tradicional, mas que é um humorista que se posiciona muito à direita, né? E, assim, a Jovem Pan deu uma guinada, né? Ela deu uma guinada quando você tem quando começa essa grande mobilização política, né? Acho que o Pânico já tinha acabado. E aí a rádio Jovem Pan, que já não era mais só rádio, porque aí eles, sabiamente, eles entraram no YouTube, depois eles pegaram esse canal de TV e virou uma coisa só, né? Eles foram eu, na minha concepção, política. Pedro, eu acho que quem criou o Bolsonaro foi o Pânico. Não, isso na não. época... Eu vou te falar que não. Eu te falo. Isso eu posso te falar bem. Eu já fiz campanha política. Então é uma área que eu gosto de estudar. Mas lá que ele despontou, né, Pedro? O Bolsonaro, mais do que o Pânico, você tem aí 3 programas. Luciana Gimenez. Super Pop da Luciana Gimenez. Verdade, também. Pânico e CQC. O Pânico e o CQC é aquilo. Você precisa de personagens o tempo todo. Só que personagens da vida real. Não são atores que vão ali para encarar um personagem. O que é o personagem da vida real? São as celebridades. São os políticos. Agnaldo Timóteo, já político. Ele ia direto. Então você tem os caras mais né? Aqueles caras assim, linha dura. É um tremendo personagem para um programa de humor. Para você zoar. Muito mais do que os caras da esquerda. Porque os caras da esquerda vão rir junto.
Agora, você pega um cara direitão ali, ultraconservador, porra, bicho, isso é um prato cheio para você brincar, para você zoar o cara. E muitas vezes se o cara perceber. Então, o Bolsonaro era um tremendo personagem para você convidar para participar. E como ele era um cara que adorava uma polêmica, a Luciana Gimenez, com o Super Pop, chamava direto. Mas o que fez ele, na verdade, você tem um movimento ali, aquele movimento das ruas ali que começa em 2013, é uma onda. Cara, quando vem a onda, você precisa de uma cara, você precisa de um rosto. O que era aquela onda? Ali era uma onda anticorrupção e antissistema. Então, o rosto não podia ser ninguém da direita que estava vinculado a um partido de direita. O Bolsonaro, ninguém nem sabia nem qual era o partido dele. Não tinha partido. E aí o cara aparece lá, falando um monte de coisa. Aí ele fez uma leitura ali, começa a bater no Lula, começa a bater na corrupção, pronto. Ó, aí vai ser esse maluco aqui. E aí ele surfou, ele foi o cara que surfou nessa onda, e a onda, inclusive, eu acho que incorporou quando ele entra, porque precisa de um rosto. Qualquer onda precisa de um rosto, foi ele. E aí foi ele, né? E aí aconteceu, e aí virou uma polarização, porque o discurso dele sempre vai ser polarizado, desde antes, só que antes, como ele era muito pequenininho, ele era um nanico na política. Ninguém prestava atenção no que ele falava. Porque se prestassem atenção, iam ver em 89 ele fazendo um discurso enaltecendo, homenageando o Hugo Chávez, dizendo que era o herói dele, o ídolo dele. Está no YouTube. As pessoas iam ver ele com o Fernandinho Beiramar, ele interrogando o Fernandinho Beiramar na Câmara. As pessoas iam ver como é que ele... Está lá no YouTube, entendeu? Para ver o tratamento que ele deu para o cara. Entendeu? Então, assim, ele era um cara novo. Na verdade, ele era um cara novo. Já estava há 30 anos no parlamento, não se metia em nada, porque ele era aquele chamado baixo clero, tem muitos, né? Então ele acabou virando o rosto. E aí, pronto, mudou tudo. Virou um cara gigante, que vai ser agora, independente dele ser... Ele está inelegível, ele pode estar preso, pode estar solto. Ele vai ser um cara gigante. Ele é hoje o principal rosto da nova direita do Brasil, porque a antiga direita era outra coisa. Era uma direita aqui mais coronelialista, né? A direita, os coronéis, Antônio Carlos Magalhães, Sarney. Essa era a antiga direita. Uhum. Depois você tem uma direita que puxa mais para o lado da economia liberal, Fernando Henrique Cardoso, o próprio Ciro Gomes, né? Assim, um centrão, né? Um centro-direita ali, mas economia liberal, porque a esquerda sempre defendeu o quê? O Estado. E é muito curioso, porque quem mais defendia o Estado também sempre defendeu o Estado, o estatizar os militares. Uhum. Então, a mesma esquerda que defende que você não, que é contra as privatizações, os militares também são contra. Uhum. É muito louco. O Brasil é muito louco, cara. O Brasil é muito louco. E para um programa de humor, isso aí é uma festa. O Eduardo Esteves trabalhou com você? Não, quando ele entrou, eu já não estava mais. Já não estava mais. É um bom também. Acho que ele foi o que, depois do Pânico, foi o que conseguiu se projetar melhor. Né? Tudo bem que o Carioca e o Bola hoje tem um podcast, né? O Ticara, né? TicaraCast, que é um podcast hoje que está entre os grandes, os gigantes, né? Então, ele, o Inteligência Limitada do Vilela, o Papagaio Falante do Sérgio Malandro, né? O Flow, mas eu acho que o Edu Steblish, ele está na Globo, novela. Ele seguiu. O Bolsonaro, ele se adapta muito bem a essa coisa de frases curtas, superficiais, Sim, que a direita gosta, que você não aprofunda. Aquela frase, sabe? Mas a política, infelizmente, ninguém se aprofunda. Ninguém se aprofunda. Sabe? Se discutir política, eu sou totalmente não antipolítica. Política é super necessário. Mas a forma como a política é discutida, essa polarização esquerda e direita, para mim, ela é uma polarização falsa. Porque o que fica são trocas de acusações que não faz o menor sentido, sabe? Não faz o menor sentido. O que interessa para mim são as bandeiras. Então, por exemplo, economia. Então, vamos lá, você tem... Que corrente de economia você defende? Tem lá várias. Ninguém se aprofunda nisso. Máximo, não, eu sou contra a privatização, eu sou a favor. Mas ninguém vai saber nem dizer por que é contra, por que é a favor. É igual a anistia, anistia. A pauta de anistia, que é uma pauta que sempre foi da esquerda. Ninguém sabe os caras que estavam exilados no passado. Aí, de repente, agora vem a anistia para esses caras do 8 de janeiro. É muito louco, o Brasil é muito louco. Anistiar sem julgar. O Brasil é muito louco. Antes, o que me interessa, Valtão, é gestão.
Eu, como cidadão, o que me interessa é ter um prefeito, é ter um governador e ter um presidente que faça uma boa gestão. Porque na hora que você senta na cadeira, você vai lidar com problemas de verdade. Campanha é outra história. Campanha você pode falar, por exemplo, o Bolsonaro não falava, vou acabar com a farra da cultura. Ele não acabou com a farra da cultura, ele acabou com os editais, com todo um processo ali de mercado que envolvia um mercado com emprego, com tudo, né? Acabou com a Ancine. Porque, né, Ancine, a Lei Rouanet, o que a Lei Rouanet foi demonizada, a Lei Rouanet, eu estava escutando, já nem me lembro quem, né? Porque a gente escuta tanta bobagem, um cara falando lá, não, porque eu nunca peguei dinheiro da Lei Rouanet. Meu amigo, ninguém pega dinheiro da Lei Rouanet. Você recebe uma carta de autorização para captar e você vai à luta. E essa carta, é uma carta de que você tem 10 milhões. Ok, vai captar 10 milhões? Tenta captar para ver se você consegue. Primeiro que se essa carta veio, os caras analisaram, você tem que justificar ali como é que esses 10 milhões... Porque esses 10 milhões não pode ir para o bolso de ninguém. Eu sei que se eu falar isso agora aqui, a pessoa vai escutar, vai rir, vai falar, sabe de nada, inocente. Eu falei, sei. É porque quando você coloca um projeto ali, esse projeto ele é analisado e você tem que justificar. Se você está pedindo 10 milhões, é 10 milhões de incentivo que a empresa pode dar em troca de imposto. Aí você vai falar, mas está tirando do imposto. Só que o dinheiro da Lei Rouanet, esse dinheiro volta todo o imposto. Então, para cada real, volta 3, tem várias contas, mas volta 3, volta 4, volta 5, volta 6 reais. Para cada real na cultura, sabe, que é aplicado na cultura, numa lei, ele volta. Ele volta de que forma? Comércio, ele volta mercado. Você fala de uma peça de teatro, você não tem ali só o cachê do ator ou do diretor. Você tem ali o pessoal da coxia, o eletricista. Você tem o cara que está vendendo pipoca dentro do teatro. Você tem o cara que está vendendo pipoca fora do teatro mais barato. Então isso aí gera uma grana, essa grana volta, sabe? Volta para o... Sabe? É mercado. Mas, infelizmente, não, a Lei Rouanet é só artista grande que leva. Essa lei ela precisava ser muito melhorada. Em que sentido? A gente, inclusive, aqui na cultura, isso é legal de falar. Já houve, e a gente quer aprofundar isso, projetos para capacitar os produtores culturais para inscreverem os seus projetos nos editais. Agora mesmo, a gente premiou 102 projetos culturais da Aldir Blanc. Né? O Frota estava até ali, junto da galera que elaborou, né, essa lei. É uma lei de incentivo. Esse é um dinheiro que vem do governo, mas é um dinheiro federal. É um dinheiro para você incentivar projetos. Então, esse dinheiro, assim, cara, 102 projetos, entendeu? E a gente tem que acompanhar. E esse projeto tem que acontecer. Não tem negócio, porque senão, assim, para quem pegou esse dinheiro, se ele não fizer direitinho, ele vai ter problema. Não rola nada. Os editais da Ancine de cinema. O cara pegou prestação de conta. Quem não fez, meu amigo, vai gastar dinheiro com advogado. Entendeu? Porque está tudo no sistema hoje. É a última pergunta que eu vou fazer para você. Já vai acabar? Não. 49 minutos ainda ali. não. Vamos lá. Porque senão o Zé não pergunta. Pô, Zé, desculpa. Eu falo muito. Teve uma polêmica na internet aí com o Qual? seu nome. Cortaram. Eu vi um vídeo que cortaram parte de uma entrevista. Sobre Pânico. Sobre bastidores do Pânico. Que bom. Obrigado por você ter perguntado isso. E aí eu queria entender que essa polêmica. Essa polêmica. E o que você achou dessa... Eu respondi a uma moça, a uma moça que é até do PSOL. PSOL esse que eu sou, inclusive, muito amigo do Glauber Braga, né? Fiz a campanha de reeleição da mãe dele quando foi prefeita em Nova Friburgo, né? Glauber, que é do PSOL. Eu trabalhei para os dois lados, né? Mas, de novo, ali você tem a promessa de campanha, mas você tem a gestão. A gestão é de verdade, né? A promessa de campanha você pode falar ali, é para ganhar a eleição. Eu tava ali, era um podcast sobre o Pânico. Então, os caras ali me conheciam, e aí eu contei para eles uma história, que é uma história bem divertida, nem vou contar agora aqui, porque eu vou precisar de tempo, mas que é uma história de uma situação ali no início, aquela coisa tensa, nervosa. Você imagina um programa ao vivo,
Vocês não têm ideia. A gente fica com o diretor, ele fica numa sala chamada switcher, e você tem várias câmeras. E ali é um centro nervoso, você está ao vivo, corta para cá, e tem um cara aqui do meu lado que está cortando as imagens. Então você tem as câmeras todas e vai cortando. E você está aqui falando com o apresentador, você está ali comandando e ao vivo, e você está vendo a audiência. A audiência sobe, a audiência desce. É nervoso pra caramba. E eu contei para eles uma situação que era para mostrar umas modelos de uma agência de modelo, né, a Mega. Porra, o cara, dono da agência, estava aqui atrás. E eu já tinha cometido uma gafe com ele. Uma gafe ali, que ele não tinha que estar ali, mas ele estava. Eu já tinha cometido. E aí os caras me botaram uma senhora, não era nem tanta idade assim, mas botaram uma senhora, a imagem, porque a gente... E aí, na hora, assim, nervoso, eu dei um berro, eu falei, caramba, cara. E aí, eu usei uma expressão que eu nem uso naturalmente no podcast. Eu chamei... que na época a gente brincava, velho. O Emílio todo mundo sempre chamou de velho. O Emílio era velho. Então, velho, eu falei assim, que porra. Aí eu chamei de véia. Ali na hora eu contei pra eles, eu nem uso essa expressão. Pronto, os caras fizeram um recorte. Porra. Cara, eu lembro da velha surda da Praça Nossa. Era o personagem que eu mais gostava. O humor, se você... Que não era uma velha, né? Não, sim, era um ator. É. O humor, se você pegar o humor, né, dos Trapalhões, do Jô Soares, do Chico Anísio, você vai encontrar ali expressões que hoje em dia não cabem. Não, Costinha. Costinha. Isso aí é preso hoje. Costinha, né? Exatamente. Costinha então, sai assim, preso hoje. Só que quando eu contei de uma coisa que aconteceu há mais de 20 anos atrás. E eu, na época, quando eu dei o berro ali na hora, eu falei, caramba, bota lá. Eu usei a palavra velho. Eu até falei com essa moça do pessoal. Eu falei assim, olha, eu quero até... Eu vi que você se sentiu ofendido. Eu quero me desculpar com você. Eu nem quero justificar uma coisa de ser do contexto, porque é uma expressão que hoje em dia não cabe mais. Chamar de velho num tom pejorativo. Não cabe mais. Talvez numa brincadeira, num contexto de uma brincadeira de uma forma muito legal, né? Lembra daquela música do Genival Lacerda, Mato Velho? Mato Velho. Mas o que eu disse para ela foi o seguinte, olha, deixa eu te dizer só uma coisa. Eu usei uma expressão que hoje em dia eu nem uso, e eu acho que não é mais uma expressão adequada, mas eu estava contando uma história. Eu sou um cara que, assim, eu tenho muito respeito por pessoas de idade, entendeu? Nós vamos, semana que vem, o Carlos Alberto de Nóbrega, Ele vai estar na Câmara. ele vai ser homenageado. Porra, ele já está com 90 anos, 85 anos, 86 anos. Porra, esse cara é um guerreiro. Na época do Pânico, essa história é legal. Eu fui apresentado a ele. Ele é o diretor e também o cara que conduzia a Praça Nossa, e está até hoje, né? O diretor-geral. E quando eu fui apresentado a ele, o Pânico estava explodindo, eu vi, na hora que eu me dirigi a ele, eu vi o olhar dele, um olhar do tipo assim, porra, esse é o cara que está fazendo o humor que funciona hoje. E eu, na hora que eu me dirigi a ele, eu fui com todo o respeito do mundo, porque quando eu olho um cara desse, um cara que está com 30 anos, 40 anos na TV, e falei assim, olha, eu queria te dizer primeiro que é uma honra estar te conhecendo. Eu queria te dar os parabéns pela essa tua trajetória linda, pelo que você fez e pelo que você faz, não só na praça, mas também lá nos Trapalhões, que pouca gente sabe que você foi redator e foi diretor dos Trapalhões, no auge dos Trapalhões. Eu queria, poxa, olha, é uma honra para mim. E ele se emociona muito fácil. E ele ficou com o olho cheio d'água e me abraçou. Então, assim, eu tenho um profundo respeito por pessoas de idade. Assim, é só ver a maneira como eu trato, entendeu? É só ver. É óbvio, quem não vê vai olhar lá. E detalhe, ele foi um corte. Corte é complicado. Aí vamos lá, eu trabalhei a vida inteira com edição. Valtão, se vocês pegarem o que eu estou falando aqui, se vocês fizerem uma edição leviana, mal intencionada, vocês arrebentam qualquer um. Qualquer um, porque você está numa conversa solta. Mexer com edição, você constrói narrativas. E hoje isso está muito perigoso. Mesmo que você tenha cuidado com o que você fala. Isso é uma coisa importante de se falar. Mesmo que você tenha cuidado, você está, por exemplo, o nosso prefeito, outro dia num discurso, e eu alertei o chefe de gabinete dele. Ele falou assim, vocês acham que eu fui eleito? Vocês acham que eu venci a eleição? Vocês acham? Um discurso até numa igreja. Não, eu não venci a eleição. Quem venceu a eleição foi Deus.
Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim, olha, fala com ele. Isso aí, se alguém cortar antes, vai parecer que ele está dizendo que não venceu a eleição. Isso é só um pequeno exemplo, entendeu? De como você consegue, na edição... Porque as pessoas falam muito assim, porque a edição foi manipulada. Pouca gente sabe como fazer isso de fato. Quem sabe fazer isso, meu amigo, isso é uma arma. Você destrói reputações, você destrói vidas. Você destrói vidas. Então aconteceu isso para mim. Eu acho que assim, foi um aprendizado, eu tomo como um aprendizado, entendeu? As pessoas que bateram até de uma forma assim, eu acho que acima do tom, assim, são pessoas que acompanham o que a gente está fazendo na cultura. Então, assim, eu acho que se eu tiver uma oportunidade de conversar, eu vou conversar. Mas tá ali, o meu trabalho está aparecendo, a minha visão está aparecendo, sabe? E, assim, então, não tem muito... Quando acontece um negócio desse, deixa ali, estão ali, né? Tem ali um grupo ali que está até hoje usando esse mesmo corte, né? Porque também não tem outra coisa para falar. Aí usa esse corte que é, de novo, você constrói uma narrativa. Puta, esse cara é etarista, esse cara é preconceituoso. É do jogo. Do jogo da comunicação, disso aqui, podcast, é do jogo. E, às vezes, as pessoas não percebem certas situações que são uma ironia, uma crítica. Sim. Por exemplo, a personagem Mulher Samambaia. Ixi, isso aí foi outra coisa que eu fui explicar. Essa foi uma personagem, vamos embora. Eu sou de uma geração que cresci com Tiazinha e Feiticeira. Eram personagens, vamos lá, hipersexualizados. A mulher, numa época em que a mulher era o tempo todo objetificada, os corpos, tá? Era a época. Era, entre aspas, o normal da época, né? E quando eu chego no Pânico, eu falo assim, vou criar um personagem. Só que eu quero fazer uma ironia, exatamente em cima disso. E aí não foi nem assim, eu quero criar um personagem, legal, mas qual foi a minha inspiração? Aquelas mulheres, o Faustão tinha isso. Lembra o Faustão fazendo propaganda? Milton Neves. Milton Neves. Esse foi a minha... O Milton Neves, então, do Faustão, ele ainda colocava a mulher para falar uma pequena frase. Mas, pelo amor de Deus, né? Ele falava ali, ele fazia o merchandising e a mulher... É isso, sabe? Tipo, era um negócio assim gritante, bizarro até. E eu olhava isso, o Milton Neves não deixava nem a mulher falava, ficava ali, um negócio sorrindo. Isso é muito antigo. Só mexer. Isso é uma coisa muito antiga, né? A Vera Fischer fez muito comercial assim no passado dela, numa época, né? Ela é de uma geração antiga, muito mais antiga que a minha. Então, quando eu falei assim, cara, essas mulheres que ficam do lado apenas como decoração. Aí eu provoquei eles e falei, eu quero criar um personagem que eu quero brincar com isso. É uma sátira a isso. E a samambaia é uma planta que todo mundo tem em casa, é uma planta que decora e tal. Foi isso, apenas isso, uma sátira leve, para exatamente criticar isso. Criticar isso. Tanto que eu falava para ela, eu falei assim, quando você for dar qualquer entrevista, fala que esse teu personagem é uma crítica a essas mulheres que estão na TV apenas para decorar, se exibir. Uma planta. Olha só, o Big Brother popularizou o termo planta. O que é o planta? É aquela pessoa que está ali no Big Brother e não faz nada. Era isso. A primeira planta não foi do BBB, foi como planta, porque o biquíni dela era como se fosse um biquíni de planta. Então foi apenas isso, uma brincadeira leve. Mas eu sei que hoje isso aí pode ser visto também. O cara, esse cara aí, tá vendo? Pô, me chamaram de misógino, cara. Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Mas quem parou para pensar entendeu a ironia, né? É isso. É uma crítica, na verdade. E, de novo, início dos anos 2000. Meu amigo, olha as músicas. É o Tchan. Olha o que acontecia nos anos 2000. Era uma época que tudo... A própria Xuxa. A Xuxa explode nos anos 90. Ela explode. Eu acompanhei de perto, eu estava na Globo. Você olha a Xuxa, as roupas dela. Tinha uma coisa ali sensual, ali gritando. As paquitas. Sabe? As capas da Playboy. Enfim, era uma época... Gente, era uma época que banheira do Gugu. A banheira do Gugu. Você tem hoje uma moça que tá processando o Otávio Mesquita por estupro. Eu vi lá. Ela está sendo muito atacada, mas dá uma olhada na cena. Foi na frente das câmeras. Ela, assim, o cara passou da linha. O Otávio Mesquita passou. Ele passou do ponto, ele até reconheceu já isso, né? Não vou nem entrar no mérito legal. Mas, de novo,
Olha a banheira do Gugu. Era Nossa. muito pior. Nos anos 90, 80. Era muito pior. Então, isso aí era o contexto da época. As músicas, o pessoal que se apresentava, o próprio Chacrinha. Você tinha lá, o Chacrinha é muito louco, porque o Chacrinha tinha espaço. Chacrinha dava close. O Chacrinha, ele dava espaço. Ao mesmo tempo que ele dava close nas chacretes, né? Por isso esse nome, Paniquete, vem do chacrete. Mas ele botava lá Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Lulu Santos. Ele botava uma galera, Maria Bethânia, Marisa Monte. Ele botava uma galera, ele não botava só ele dava espaço para o popular também, Amado Batista, que está aí hoje de volta, né? Você tinha lá os caras populares também, Sidney Magal, Vando, né? Elimar Santos, mas você tinha tudo ali, né? Então era um programa que ele era popular, mas tinha algumas coisas muito legais, de uma música muito refinada. Mas era isso, os anos 2000 era muito isso. Acho que na década de 2010 é que começa os movimentos. Aí fala, não pode falar isso é racismo, isso é machismo. Aí começa, muita gente odeia essas modificações. Eu acho assim, cara, eu acho que tudo que ajuda a gente a pensar, a refletir e a mudar, porque mudança, o Chico Anísio falava, mudança é sinal de inteligência. O Chico Anísio sempre falou isso, sabe? Mudança é sinal de inteligência. Eu acho que tudo que é colocado, que faz você pensar e refletir, e muitas vezes mudar, eu acho válido. Porque é isso, bicho. A sociedade evolui, né? Tô falando demais, tô. Mas você veio aqui para isso, a gente quer te ouvir mesmo. Aliás, queria que você desse suas palavras finais aí. Opa, tá vendo? Acabou. Faltou, acabou. Vamos lá. Eu queria que você falasse o seguinte, o que Cotia pode esperar de você? Pode esperar um cara empolgado, pode esperar um cara que, assim, sempre buscando novidades, um cara que tem muito respeito à história e à cultura, sabe? Muito respeito. E aí eu tô falando de fanfarra, eu tô falando de congada e outros, sabe? A gente tem um escultor aqui, o Banner, porra, um coroa maravilhoso. A gente tá com um monumento pronto, que a gente precisa botar esse monumento, eu quero levar lá para a Praça dos Romeiros. Mas assim, Valtão, é um cara que eu tenho ali uma equipe, que eu sou um cara que eu adoro trabalhar em equipe. Ninguém faz nada sozinho. Então eu tenho do meu lado o Vavá, ele é um artista de Cotia. Conheço, né? Meu amigo. Eu tenho o Sadi, que é um cara que trabalhou com os vereadores há muito tempo, que conhece todos os meandros da política de Cotia. Porra, já estou bem com esses dois, né? Meu chefe de gabinete e meu adjunto. E eu tenho uma equipe ali que eu fiz? Eu trouxe essa galera, tem gente que vinha de antes, e eu não quero tacar pedra, eu acho que o cenário antes dessa gestão era um outro cenário, a cultura meio que era relegada ao último plano, mas o cara fez o que estava ao alcance dele, o cara que tocava as coisas ali. E ele tocou sozinho. Ali eu não tô sozinho, eu tô com uma equipe. Entendeu? Eu tô com uma equipe e assim, Valtão, Zé, uma coisa que eu comecei a fazer na primeira semana já minha aqui, eu comecei a rodar nas secretarias e conversar com os secretários. Porque a cultura, ela não tem como a cultura estar dissociada do turismo. Cultura e turismo tem que estar juntos. Educação, então, tem que estar agarrados, sabe? Então, tem algumas secretarias, relações institucionais, a gente tem aqui eventos importantes que são culturais religiosos. Tem lá o Fábio, sabe? Fábio, maravilhoso, que é um cara que normalmente já tem um trânsito entre as igrejas, entre todas as religiões. Você tem licitações, você tem fazenda, você tem indústria e comércio, a gente quer muito. Cara, assim, se tiver... É porque não tem varinha mágica, Faltou. Se tivesse varinha mágica, cara, quero muito ver essas praças, sabe, ocupadas, com shows, com eventos, com artesanato, com comida. Então a gente... comida, indústria e comércio tem que estar junto. Então, assim, eu sou um cara que eu sempre gostei de dialogar, sempre gostei do diálogo. Aqui eu estou falando muito, né? Mas vocês me chamaram aqui para falar. Então você pode esperar um cara muito... eu vibro com o que eu faço, cara. Sabe? Porque se for para eu sentar na cadeira, Valtão, para não fazer nada, para ficar ali, e a gente sabe que em muita cidade que tem por aí, muito secretário faz isso, ele senta e beleza, esperar o dinheirinho entrar no final do mês e tá tudo certo. Tira uma foto aqui, outra ali. Porra, não tem por que eu ter vindo, né? Um cara de fora, né? E eu acho assim, cara, quando eu cheguei aqui, eu sei que eu cheguei debaixo de muita desconfiança. Eu até brinco, falei, não tinha como não, né? O cara vem do Rio de Janeiro. Eu falei, carioca, né?
já tem aquela coisa, tem muitas vezes aquela fama para um lado mais pejorativo, e o cara é carioca. Putz, esse cara foi diretor do Pânico. O Pânico terminou na televisão muito mal, com uma rejeição muito alta. Eu, na minha época, eu segurava muita coisa que eu achava que não cabia. Enfim, rejeição. Falei, e o cara foi diretor daquele programa que ficava lá fazendo aquele monte de absurdo. Então, olha só, vai crescendo. E é amigo do Frota, porra, fudeu. Entendeu? Então eu falei assim, não, como é que a gente quebra isso? No dia a dia, com trabalho, com um diálogo, conversando e mostrando, entendeu? E mostrando o que você é e como é que você trabalha. Eu queria minhas considerações finais, pode ser? Claro. Queria agradecer mais uma entrevista maravilhosa com o Pedro Peixoto, o secretário de Cultura de Cotia, e dizer que a gente vai estar mais um programa aqui, né, Zé? Claro, e o Pedro vai falar mais umas coisinhas ainda, viu? Vamos. Você vai falar suas redes sociais. Tá. E uma coisa importante, um artista de Cotia quer entrar em contato com a secretaria, vai lá, tem algum cadastro na internet, como é que é? Tem, a gente tem um portal ali de cadastro, então que já existia, né? E a gente está turbinando ele. Então tem como se cadastrar através da própria secretaria do Instagram da secretaria, é Cultura Cotia, né? O Instagram, né? Mas eu acho assim, o que tem acontecido todo dia, praticamente desde o segundo dia? Primeiro não, porque o primeiro a gente estava ali na Praça da Matriz, né, na posse, mas no segundo dia, Walter, as pessoas começaram a aparecer. Algumas marcavam horário, outras apareciam. Ah, quero conhecer o secretário, eu quero falar de um projeto. Cara, a gente recebe todo mundo. Não tem ninguém que vai ali que volta. Posso até não estar, porque eu rodo bastante, mas está o Vavá, está o Sadi, está os nossos diretores lá, está o nosso administrativo, todo mundo pronto, tanto que às vezes eu recebo peraí, aquelas dúvidas mais burocráticas, né? Eu não tenho como, eu falo assim, peraí, já chamo lá o Cauê, senta aqui, explica aqui, ó, isso aqui é um projeto assim, assim, assado, explica qual é o encaminhamento disso. Porque tem, né? Tem que ter um encaminhamento. Então, a gente ali recebe todo mundo, tá? Eu acho assim, cultura é movimento, a gente tem que movimentar. Não pode ser uma coisa estática, uma coisa parada. É isso que as pessoas podem esperar de mim. Um cara que quer movimentar, que quer fazer as coisas, né? Mas e onde sempre te encontra? em equipe. Redes sociais. Na secretaria, que eu tô lá, todo dia eu tô lá, eu posso depois circular, mas todo dia eu tô lá. Mas a minha principal rede social é o Instagram, né? PedroHP_TV, né? É o Instagram. Porque eu acho assim, o Zap já tem 300 grupos. O Zap é uma loucura, né? Aqueles grupos de WhatsApp, né? É uma loucura. Então, assim, é mais complicado. Mas ali no Instagram... E, assim, aparecendo lá, Cotia, porra, a gente tá no centro. Dá um pulo lá, sabe? Quem quiser, dá um pulo lá. Vai ser super bem recebido. Se puder agendar, melhor. Mas dá um pulo lá e vai conversar, vai tirar as dúvidas em loco. Cara, muito obrigado por ter vindo. Valeu. Foi ótimo. Que bom. Muito importante para a cidade ter uma pessoa preocupada com essas questões. A gente percebe que você está afim mesmo de pôr a coisa para andar, para correr. E agradeço a presença de todos vocês. Valtão quer se despedir também. É isso aí. E não esqueça de dar o joinha lá no nosso canal. like, se inscreva no canal. Maravilha. E estamos aqui. Olha, seja sempre bem-vindo. Porra. Pode ir. Quando a gente tiver aí, acho que os próximos eventos, é legal vir aqui, poder falar, né? Legal. Poder fazer uns cortes, mas vê lá os cortes, hein? Ó, Valtão, esse é o ano mais difícil, porque é o primeiro. O primeiro ano é sempre mais difícil. Mas já é um ano que a gente vai mostrar o que vem. A nossa cara, a gente precisa mostrar no primeiro ano. Isso é uma coisa, não tem negócio de, deixa pro segundo. Não, o segundo vai ser melhor. Mas a gente tem que mostrar a nossa cara já, agora no primeiro ano. Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso. Valeu, Pedrão. Valeu, galera. Isso. Falou. Esse foi o secretário de Cultura e Lazer de Cotia, Pedro Peixoto. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima. Fique com Deus. Valeu.